Nós temos uma cena bastante forte nesse 23º episódio, que envolve a mãe do Han. Então a gente vai realmente entender o que aconteceu ali com o Soma e com a mãe do Rando. Então a gente tem essa memória voltando à tona na cabeça do Soma e ele vai contar pro Rando. É um momento bastante impactante e forte, porque é um momento que também ele entende o que a família dele estava fazendo. Afinal de contas, ele não tinha noção dos doces sombrios, dessas coisas que estavam sendo feitas ali, até porque ele saiu para caminhar na mansão e ele acabou se perdendo e parando exatamente onde essas pessoas que são sequestradas ficam presas. Só que a mãe do Ranto conseguiu fugir. E quando ela viu o Soma, ela falou, pô, uma criança também foi sequestrada. Pessoas tão jovens estão sendo sequestradas e ela quis ajudar. Então ela pergunta, o que você tá fazendo aqui? Como ele tá chamando a mãe, ela quer ajudar ele a encontrar a mãe. Então vai mostrando, essa é sua mãe. E ele tá olhando pra ela assim, não, tô assustado, o que tá acontecendo? O que é isso? O que é esse local? E ela começou a perceber que tinha algo ali de estranho. Então ela pergunta, você não estava perdido, você não veio daqui? E ele fala, não, eu não estava aqui. Então ela começa a achar que tem algo de estranho, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Se ele era sequestrado, ele tinha que estar ambientado com aquele local, com aquelas pessoas que estão utilizando meio que uma espécie de coleira, que fica presa ali numa máquina. Então é um negócio bem bizarro, porque a gente tem que entender que essa tecnologia de prensas humanas foi feita depois. Então os humanos, eles ficavam ali naquela situação horrorosa, eles não eram prensados. Então eu acho que era muito pior antigamente, apesar de qualquer situação relacionada ali aos estômagos ser horrível. Mas a gente vê que o Longo tá atrás dele, ele aparece, e aí, né, ele fala, irmão, e aí nesse momento ela se assusta, obviamente a mãe do Ranto empurra o Soma, porque, obviamente, ele é um dos estômagos, é um daqueles monstros, o Longo assume ali a sua forma humana, tá solta, ela fugiu, vão dar um jeito nela, e jogam ela naquele tanque de água verde, e ela morre afogada. É uma cena muito, mas muito forte, muito impactante, porque, assim, a gente vê uma pessoa se afogando. Eles não chegam a mostrar, assim, de uma forma que dure muito, que seja tão chocante assim, mas a cena por si só choca. Ela é chocante, porque a gente vê, no final de contas, ela berrando pelo Ranto e ela morrendo ali, né, daquele jeito tão impactante. Obviamente que eles tentaram ali minimizar de alguma forma, mas a cena é impactante, ainda mais se tratando de um produto que é ali para criança, infanto, juvenil. Então é uma cena muito forte e a gente vê o Ranto em choque. Apesar dele, obviamente, saber que a mãe dele estava morta, que a mãe dele já tinha virado comida, porque os doces sombrios são feitos, né, por aquilo. Inclusive, o Soma vê os doces sombrios e ele fala que ele só entendeu a dimensão das coisas depois, porque a mãe começou a explicar as coisas, até para ele não comer, ele não pegar aquele doce. A gente tem um flashback da mãe falando para não sair comendo qualquer coisa, e é exatamente por causa disso, porque ele andou pela mansão, ele encontrou esses doces sombrios. Então eu acho que aquela cena lá tem correlação com isso. Mas voltando aqui para a questão do Ranto, o Ranto começa a chorar. Obviamente, ele acabou de descobrir como a mãe dele morreu de uma forma horrível como aquela. E obviamente que ele ficou abalado, mesmo ele entendendo que a mãe dele já estava morta. Você descobrir a crueldade e ter noção da crueldade de tudo que a mãe dele passou é realmente chocante. E o Soma se sente mal. Se sente mal porque a mãe dele parou ali para ajudar ele, que tudo que aconteceu ali com a mãe, até por causa da família, de tudo, por ele não ter contado, que ele é um granute e tal, então ele pede desculpa. E ele fala que a culpa não é do Soma, que o Soma não tem culpa daquilo, que ele entende que o Soma também era uma vítima, mas que ele não quer olhar para a cara do Soma por causa de tudo que aconteceu. E o Soma, ele entende isso, ele entende que ia acontecer isso, então o Ranto vai embora porque ele realmente não está conseguindo lidar com aquela situação toda, até pelo fato do Soma ser um estômago, apesar de ele não ser culpado por nada que está acontecendo. Então a gente vai ver que o Ranto, ele vai lá pro Suga falar que o Soma não é aquela pessoa que estava atacando as pessoas, que era o Bitgabo, que eles não sabem do que se trata essa pessoa e tal, mas que o Soma ajudou ele a destruir o Bittergabo e tal. Então a gente tem essa conversa e mais uma vez ele vai cair no papinho do Suga. Então a gente vai ver que o Suga vai dar de presente ali do Dia dos Namorados aqueles goshizo de chocolate 4, né? Então ele vai entregar que é um chocolate mais amargo. Ele fala que é um protótipo, que ele já estava vindo a trabalhar ali exatamente para o Ranto, para ele não ficar dependendo exatamente
do Soma, porque o Soma que tá produzindo, tá dando pra ele, então pra ele ter essa independência, e ele cai no papinho do Suga, ele não pergunta como é que ele conseguiu produzir, como que ele descobriu como produzir gostizos, não, assim, ele nunca questiona o Suga, e isso me incomoda, e isso acaba me causando um desconforto, porque o Hanto começou a desconfiar exatamente do Soma, quando ele não quis ir pro outro mundo, sendo que, tipo, você ir pra um outro mundo, um mundo Granute, onde tem um monte de inimigo, poxa, por que que ele ia concordar em ir por uma situação que podia ser suicida? Mas pensar que o Suga tá fazendo algo de errado, que ele tem contato com Nieve, como que ele descobriu... Não, ele não questiona o Suga em nada. Então, assim, até quando vai ser conveniente isso? Porque eu sinto que isso é uma inconveniência de roteiro. Obviamente que ele estava abalado, ele não estava conseguindo pensar muito bem, o Hanto, por causa de tudo que aconteceu com a mãe dele. Mas, mais uma vez, ele cai ali no papinho do Suga e quer que ele teste exatamente esses gostinhos, porque provavelmente eu acho que não vai ter uma coisa muito impactante nesses gostinhos, pelo menos eu acho. Mas ele fala aí que esses gostinhos são mais amargos do que o habitual, mas vão funcionar. E eu fiquei assim, amargo em que sentido? Por que que vai ser amargo? Vai acontecer alguma coisa com o Hanto? Mas eu acho que realmente ele tá querendo que o Hanto teste, porque é protótipo, ele mesmo fala. Então eu acho que talvez os próximos já podem causar alguma coisa que não seja legal no Hanto. Então ele tem que ficar de olho bastante aí no Suga, e a gente vai ter finalmente a conversa do Soma com a Saki, que é uma conversa maravilhosa, porque os dois são incríveis juntos. Eu gosto demais, ele vai contar a verdade, ele vai mostrar os gostizos. Então eu acho muito legal ali a conversa, e ela fala que o que ele fez pra estar ali foi muito legal. Porque assim, gente, ele tem uma família horrível, e ela mesma fala, pô, você tem uma família horrível, então você se esforçou muito pra chegar até aqui. Então eu acho incrível como a Saki, que ela tem esse lado emocional e racional, e ela consegue mostrar pro Soma que ele é uma pessoa incrível, que por tudo que ele passou, ele poderia ser mal, ele poderia ser revoltado, mas não, ele tá ali protegendo as pessoas. Então eu acho muito bacana esse lado da Saki, que ela é uma personagem maravilhosa e ela quer ajudar ali o Soma, mas obviamente ela fala, não tem muito como ajudar, dando soco, lutando, então ela vai dar comida pro Soma. Eu adorei essa parte, porque ela vai pegando um monte de doce, apesar do Soma não conseguir construir ainda o gostizo, fazer um gostizo, porque ele ainda tá com aquele problema mental que a gente viu no episódio passado, que foi explicado exatamente ali pelo dente. Então ele ainda tá nesse dilema de não conseguir fazer gostizo, mas como a gente viu no próximo episódio, ele vai conseguir fazer. Mas eu gostei bastante desse lado da Saki querendo ajudar, levando comida, então a gente vai ter esse lado dela, e eu acho que ela vai apoiar, e ela sempre tava ali na internet pesquisando coisa pro Hanto, então acho que ela vai ser de grande valia, porque ela já era antes, então acho que ela vai continuar nessa questão de investigar, de obter informação ali exatamente para ajudar tanto o Hanto quanto o Soma. Eu acho que a história vai andar melhor, porque agora ela vai estar inserida, ela sabe o contexto, ela sabe o que está acontecendo, então eu acho bastante legal, e ele vai embora exatamente porque ele quer entender o que está acontecendo, se ele tem um irmão ou não. Ele encontra com o Lakia, conversa com o Lakia, e ele fala, não, vou lá no meu tio, avô, exatamente para conversar, para descobrir, obviamente que ele não tem nenhum irmão, né, porque a gente já sabe disso, e a gente tem um momento muito engraçado, porque eles estão ali conversando e tal, e ele fala, porque eu criei os doces sombrios, gente, o Lakia pula em cima dele. Esse momento é muito legal, é muito engraçado, porque assim, ele ataca, mas ele não chega a atacar com toda a força, se transformando e tal, então assim, é um momento que acaba sendo engraçado, e o Soma vai tentar ali apartar, ele acaba desmaiando, porque ele ainda tá abalado com tudo isso. Parece que os sentimentos do Soma fazem ele ficar doente, ele não tá conseguindo lidar, realmente já tá externalizando, trazendo sintomas, a ponto dele ficar fraco por causa de tudo que tá acontecendo ali com o Hanto. Eu entendo que ele esteja chateado com tudo que tá acontecendo, mas aquilo ali foi uma escolha do Hanto seguir sozinho. E ele tem que entender que aquilo ali não é culpa dele, mas eu acho que ele vai começar a entender, ele vai começar a melhorar, visto que vai acontecer no próximo episódio. Então, a gente vai ver, né, que o Hanto vai estar encontrando ali com o amigo dele, comendo uma carne, e aquele cara que entrega a carne ali na mesa olha estranho ali pro Hanto, quando o amigo dele fala que se ele ainda tá caçando monstros. Obviamente que tá falando de caçar monstros por causa daquele desenho que ele tinha, de quando ele foi criança, que a mãe foi sequestrada, ele mostra aquele desenho daquele monstro pra todo mundo. Provavelmente é nesse sentido, não dele ser o Vale, obviamente, mas o cara acha estranho, e depois a gente vê o Hanto indo embora, e depois que o Hanto vai embora, ele dá dinheiro ali pro amigo do Hanto, exatamente pra fazer umas perguntas sobre o Hanto. Então,
tem alguma coisa aí envolvendo. Eu pensei, será que ele é um Granute? Mas depois que ele deu dinheiro, eu fiquei assim, gente, Granute não tem dinheiro. Ou tem? Eu nunca vi Granute com dinheiro. E assim, porque um Granute daria dinheiro para ele? Eu fiquei pensando nisso. Pra que um Granute ia fazer aquilo? Eu acho que um Granute atacaria, ameaçaria pra ele falar a verdade. Então, eu não sei o que é esta pessoa. Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, apesar de sim achar que ele é um Granute. Mas vamos ver isso no próximo episódio, se a gente vai ter uma dica de quem é essa pessoa que trabalha ali naquele restaurante. E a gente também vai ter o Hanto tendo a ligação do amigo dele quando ele tá ali, né, naquele local. E aí, o amigo dele tá pedindo ajuda porque ele foi achado por um monstro e tal. Então, ele tá precisando da ajuda do Hanto, mas eu achei estranho ele ligar exatamente pro Hanto, apesar do Hanto tá caçando monstros, pra que ele ligaria pro Hanto e não pra uma polícia? Então, eu acho que isso foi combinado com esse cara, eu acho que é alguma armação aí pro Hanto. Pra mim, não tem muita lógica ele ligar pro Hanto pra pedir ajuda, porque tem monstro, sabe? E aí a gente vai ver que o Bitter Gabo vai aparecer, mas esse Bitter Gabo, ele parece ser diferente, porque o outro, ele tava loucão querendo comida, e comia tudo, e batia nas pessoas. Aqui ele parece que tá se divertindo, ele derruba o carro e fica rindo, ele parece que quer brincar, que quer se divertir, e aí a gente descobre que não é o mesmo Bitter Gabo, mas antes a gente vê que ele tá preocupado com o amigo, então provavelmente o Hanto entrou em contato com a Sakika, pra Sakika passar ali informação pro Soma, porque eles estão ali no Dente, conversando ali com o Dente sobre tudo. Inclusive, a gente descobre sobre a família Stomach, que eu achei sensacional, e entender o lado do Dente, porque até o momento a gente não tinha, e eu sempre achei estranho o Dente ter vindo pra Terra. Por que ele estaria aqui no mundo humano? O que aconteceu? Por que ele saiu? Ele não gostou mais do trabalho que ele estava fazendo. Então a gente vê que o negócio da família Strong era confeitaria, era fazer doce. Então ele fazia um doce com ingredientes que eles conseguiam. E quem produzia os doces, quem fazia os doces, era o Dente. Então a gente vê, né, que eles estavam fazendo ali doce e a coisa foi crescendo. A gente vê que o Zombo Stomach, ele acabou trazendo um ingrediente um tanto que estranho, de outro mundo, secreto, e não contou o que era pro Dente. E o Dente, obviamente, foi lá, fez o doce e tal. E aí começou aquela pressão, porque as vendas estavam aumentando, eles estavam ganhando mais dinheiro, estava tendo mais repercussão, e aí veio a ganância do Zombo de querer mais dinheiro, de monopólio e tal, e quis que o Dente fizesse coisas mais viciantes, até porque vários granudos estavam indo para lá querendo trabalhar exatamente para conseguir mais doces. Na verdade, eles estavam querendo conseguir mais doces, porque os doces realmente são viciantes, mas ele não quis mais aquele trabalho, ele acabou largando o trabalho, e uma das coisas que ele gostou muito de fazer foi a pesquisa ali relacionada ao Soma, a adaptação que ele fez, a operação que ele fez do Soma, mas ele acabou fugindo. Então, antes dele fugir, ele deixou tudo ali a cargo do Nieve. Então, todos os experimentos, como fazer o doce, tudo ele deixou pro Nieve. Ele passou essa função pro Nieve e foi pra Terra, e desde então ele tá aqui. Então, ele realmente não concorda com essas coisas. Eu achei que ele realmente tinha fugido, eu acho que ele não tinha muito o que fazer, mesmo ele não concordando, apesar dele ter feito doces viciantes, tudo bem, ele não sabia o que era o ingrediente secreto, mas provavelmente em algum determinado momento ele sabia, porque a gente sabe que ele operou o Soma, e o Soma quando criança já sabia dessa questão dos humanos, então ele trabalhou sim ali fazendo as coisas, ele poderia não estar muito de acordo, mas ele acabou ficando ali um tempo fazendo, mesmo ele sabendo o que estava acontecendo ali com os humanos, que os humanos estavam sendo sequestrados e mortos, que eram utilizados como ingredientes. Então obviamente o Dente tem essa parcela de culpa? Tem. Não estou passando aí pano pro Dente, mas eu acho que em algum determinado momento ele não aguentou mais tudo isso, ver tudo isso e foi embora. Então agora a gente tem ele ali do lado. Eu gostei da interação dele com o Laquia, eu gostei da interação dele com o Soma, eu gosto bastante do Dente, eu quero ver mais do Dente, até porque ele pode ser mais útil, até porque o cara era pesquisador, ele fez várias coisas, ele deixou as coisas pro Nieve, ele é muito inteligente, o Dente, então eu quero ver ele mais ativamente trazendo mais coisas. Então a gente vê que a Sakika liga pro Soma exatamente por causa do Bitter Gabo, então ela diz que achou na internet e tal, e obviamente que ela não achou nada na internet, deve ter sido o Hanto que entrou em contato com ela, então eles vão pra lá, a gente vai ver, né, o Laquia e o Soma indo pra lá, e aí ele fala que ele não é aquele Bitter Gabo, e que ele nem conhece eles, e que na verdade tem muitos por aí, na verdade eles são vários, e vai aparecer mais. Então assim, o Suga tá criando um exército de Bitter Gabo. Sim, gente, eu fiquei em choque com isso. Então, lá no episódio passado, realmente o Bitter Gabo foi destruído, foi derrotado. O Soma e o Hanto conseguiram derrotar. Então, aquele Bitter Gabo morreu.
o Bitter Gabo desse episódio é outro. E provavelmente vai ficar aparecendo. Isso não apareceu 2, 3 juntos, não sei como é que vai ser. Mas a gente vê que também a personalidade é um pouco diferente, como eu já estava falando. Esse parece que gosta de se divertir, de brincar, de zoar com as pessoas e tal. O outro gostava de dar porrada porque queria comer tudo e saía comendo tudo que via pela frente. Então a gente tem comportamentos diferentes. Mas ao mesmo tempo, a gente tem um comentário bastante interessante que o Lakia diz que ele tá mais forte que o anterior. Não sei exatamente como que ele tá deixando o Bitter Gabo mais forte, mas o Lakia fala isso. Então a gente vê ele se transformando, ele lutando, e a gente vê que duas mulheres estão ali e o Soma vai querer proteger. E o Lakia fala, deixa elas, a gente tem que derrotar, é mais importante pegar ele e tal. Só que a senhora tá ali com uma perna machucada, só que a gente vê que ele aproveita pra fugir, porque o Bitter Gabo não é bobo nem nada, então ele cria uma motocicleta tipo a do Soma, então o Soma cria uma motocicleta, vai atrás dele, e a gente vai ver que o Lakia agora fica responsável pra ajudar as duas mulheres, mesmo ele não querendo, ele realmente, ele não se importa muito com as pessoas vão se ferir ou não, ele tá ali ajudando e tal, mas ele não se importa muito se no processo alguém vai se machucar ou não. Eu gostei da luta, eu gostei dessa questão dele estar fazendo um exército. Eu ainda quero entender o que o Suga tá querendo fazer. Porque assim, ele deu protótipos ali de itens de transformação pro Hanto, exatamente para testar. Então, ele é mais amargo, eu não sei o que vai ter. Eu acredito que ainda não vai ter alguma coisa muito que faça mal pro Hanto, mas eu acho que os próximos podem ser. A gente tem a questão dele estar fazendo um exército de Bitter Gabo. Seria isso para deixar o Hanto, o Soma e o Lakia mais forte? Eu não sei qual a intenção do Suga. Porque assim, fica muito na cara que ele pode virar o super vilão da série. Mas eu não sei se a série vai para esse caminho tão óbvio, então eu fico me perguntando o que eles querem com o Suga. O Suga só tá se divertindo, quer ver o parquinho pegando fogo, quer colocar mais fogo ali na fogueira. Eu não sei qual é a do Suga. Então, assim, ele virar um grande vilão é o caminho muito óbvio, mas eu não sei que caminho é esse que eles vão seguir, mas eu tô gostando demais. Todo o desenvolvimento da Sakika apoiando o Soma, dela querendo ajudar. E no próximo episódio ela vai dar sorvete pro Soma e a gente vai ver a roupa, né, ali de sorvete. Já tinha sido divulgado, então ele vai voltar a fazer gostis, então de alguma forma vai melhorar aí o mental dele, ao mesmo tempo que a gente vai ter o Hanto sim utilizando o gostizo que foi feito ali pelo Suga, a gente vai ter essa nova roupa, vai aparecer um momento até que ele tá com pishma, um momento bem estranho, e um momento que eu gostei demais, gente. Quando eu vi esse momento eu falei, ah, meu Deus, eu tava esperando por isso. O Lakia vai ali exatamente onde o Soma mora, onde é exatamente o emprego da Sakika, então provavelmente ele vai morar ali com o Soma, então o Lakia vai ser apresentado a Sakika, que eu acho bastante legal, porque assim, o Lakia não tem como mais ficar nos esconderijos da Stomach, então ou ele teria que ficar com o Dente, que é numa caverna, que não é um dos melhores lugares pra ele morar, mas ele pode morar com o Soma e pode até trabalhar pra Sakika, então eu acho que vai ser legal, o Lakia ter que se adaptar, porque ele fala que vai ter que se adaptar a esse mundo, que o Soma tava se adaptando, então eu acho que vai ser um momento legal, porque ele vai começar a se adaptar com as coisas humanas, a gente vai ver ele fazendo algumas coisas, eu acho que vai caminhar para esse caminho, então eu acho que vai ser bem legal, eu gostei muito de ver ele ali, e ser inserido, porque assim, o Hanto não tá querendo lutar com eles, já ficou muito claro que ele fala que ele quer ser capaz de destruir Granutos sozinhos, então ele vai para um caminho sozinho, o que eu não gostei, não achei acertado, depois de ele conseguir ver o lado do Soma, entender o lado do Soma, deles fazerem as pazes, de realmente a verdade vir à tona, ele queria trabalhar sozinho, sendo que ele sempre apanha. Vamos ver como que vai ser essa roupa aí, como que vai ser isso. Eu quero entender um pouquinho desse poder e o que o Suga deu pra ele. Então, realmente, a gente tem que ver. Mas será que ele vai ficar tão mais forte assim pra conseguir derrotar um Granute? Visto que ele só conseguiu derrotar o Granute ali que pegou o chefe dele, que foi a única vez que ele conseguiu. Das outras vezes, ele sempre apanha. Então, eu não sei. Vamos esperar pra ver o próximo episódio. Mas eu não gostei por esse caminho que o Hanto tá seguindo. Eu não sei se ele vai ficar muito tempo nesse caminho. Ainda mais agora que ele não precisa tanto do Soma, porque ele precisava dos gostizos do Soma. E agora ele pode recorrer o Suga, mas outra coisa que me incomoda é que ele não questiona como que o Suga consegue fazer essas coisas, mas enfim, eu tô gostando de Gabo, obviamente, eu gosto demais, eu acho incrível, eu achei impactante a cena ali da mãe do Hanto, e eu acho que o ator que faz o Hanto, ele consegue segurar muito bem, tanto as questões dramáticas, quanto as questões de comédia, eu acho que ele é um ator muito bom, e o ator que faz o Kamen Rider Gabo é incrível, porque ele conseguiu fazer dois Bitter Gabo diferentes, e a gente vê nitidamente só de olhar, só pelo olhar dele, que não é o Soma ali. Então, assim, o ator é maravilhoso. Aliás, o elenco aqui de Kamen Rider Gabo tá de parabéns.
que atuação incrível, simplesmente estou adorando, tô tentando entender que exército é esse que ele tá querendo fazer aí, o Suga de Bitter Gabo, não sei exatamente como que vai funcionar isso, mas assim, achei incrível, achei maravilhoso, quero entender mais um pouco e eu quero saber se o Nieve tá sabendo disso, o que o Nieve vai fazer quando descobrir sobre isso, que assim, eu tô querendo entender o que tá acontecendo, o Nieve tá ajudando, não tá, eu quero entender um pouquinho mais disso, mas eu estou amando o Kamen Rider Gabi, não tem como não amar, não achar incrível, e eu quero saber a opinião de você, o que você está achando sobre Kamen Rider Gabo, o que você achou desse 23º episódio, deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre Kamen Rider Gabo, e se você gosta de Kamen Rider Gabo, Good User, Tokusatsu, anime, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!